Minhas senhoras e meus senhores, vamos prosseguir de imediato para a conferência de encerramento. Pedia que se mantivessem nos vossos lugares e peço para chamar ao palco o professor Alexandre Quintanilha e o Dr. Paulo Gonçalves. Muito obrigado. Como podem constatar, a minha voz ainda não está totalmente recuperada, mas compete-me a mim fazer a introdução dos dois oradores. Será uma introdução breve, apenas para vos dizer que neste congresso procuramos combinar as duas visões. Uma visão de quem está dentro da classe e uma visão de quem está fora da classe perante o mesmo problema. O tema desta conferência de encerramento é novos medicamentos e novas escolhas. Por isso peço primeiro a visão interior e peço ao Dr. Paulo Gonçalves, farmacêutico, o favor de usar da palavra para a sua intervenção. Muito obrigado. Senhora Bastonária, Senhor Presidente do Congresso, Senhor Professor Alexandre Quintanilha, caro colega de painel, distintos convidados, mais palestrantes, caras e caros colegas, atuais e futuros, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma enorme honra e um prazer participar neste Congresso. Gostava de agradecer à Ordem o convite que me foi endereçado. Estas são as minhas disclosures, não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, apenas queria declarar que, após a sessão anterior, isto é capaz de vos parecer um pouco como sair da final da Champions League para ir ver um treino da terceira distrital. Se não puder ser interessante, pelo menos tentarei ser breve. Vamos passar rapidamente pelos últimos 20 anos, para depois falar no valor dos medicamentos e nos novos medicamentos, para tentar responder à pergunta de se devemos ter novas escolhas. A nível mundial, os últimos 20 anos, desde que eu acabei o curso, foram de um enorme crescimento no mercado farmacêutico. Isto derivou de um acesso global, de uma maior inovação, do envelhecimento da população, entre outros fatores. Em Portugal, e como todos sabem, o mercado ambulatório cresceu, mas depois diminuiu, resultado de uma combinação nefasta de fatores dos quais as nossas farmácias ainda apenas agora começam, pouco a pouco, a recuperar-se. Parte desses fatores tem a ver com uma alteração fundamental nos medicamentos. Se olharmos para a composição dos principais 20 medicamentos a nível mundial em 1995, vemos que a grande maioria deles eram produtos do ambulatório, produtos da clínica geral. Quando olhamos para 2015, podemos constatar o contrário, ou seja, apenas alguns desses medicamentos são medicamentos do ambulatório, a grande maioria são produtos da especialidade e produtos do hospital. Outro fator interessante de constatar é que o medicamento número 20 em 2015 vende mais do que o medicamento número 1 em 1995. Isto é resultado de diversos fatores. Na realidade, aquilo que aconteceu no mercado português tem a ver com aquilo que acontece com os medicamentos quando acaba a sua vida útil, os seus 10 anos, 12 anos de exclusividade. Redução de preços muito relevantes, que é a forma indireta que o medicamento tem de contribuir para a sustentabilidade do setor. Portanto, quando falarmos aqui, daqui a pouco, nos novos medicamentos e nos elevados custos que estes têm, ou no elevado preço, associado ao seu elevado valor, não nos podemos esquecer que hoje em dia já conseguimos tratar um doente crónico durante um mês inteiro
pelo custo equivalente a uma refeição. As últimas 2 décadas trouxeram, de facto, muita inovação. Mais de 700 novas entidades moleculares distribuídas da forma que podem constatar entre Europa, Estados Unidos, o Japão e outros países. Se olharmos para um exemplo muito rápido de oncologia, vemos que em 96 tínhamos cerca de 20 opções terapêuticas para estes 5 tipos de cancro que aqui vemos. Em 2006 esse número tinha aumentado e em 2016 tinha aumentado quase 4 vezes. Para além disso, também podemos ver que há uma diversificação nas opções terapêuticas que existem hoje em dia para a oncologia. Esta inovação vem com um custo. O custo estimado de inovação, de desenvolvimento para cada nova molécula subiu de cerca de 200 milhões de dólares em 1980 para 2,5 mil milhões de dólares em 2010. Isto é o equivalente a dizermos que todo o mercado ambulatório farmacêutico português é consumido no desenvolvimento de uma única molécula. E, como todos sabemos, isto também se tem vindo a traduzir naquela que é, talvez, a maior preocupação das pessoas que trabalham em investigação e desenvolvimento, é uma redução do retorno nessa investigação e desenvolvimento, que põe em risco, não tanto os desenvolvimentos de hoje, nem as moléculas que hoje temos, mas os desenvolvimentos e as moléculas do futuro. Mudando dos últimos 20 anos para o valor que conseguimos alcançar. O valor é, efetivamente, o novo paradigma na gestão dos sistemas de saúde. Passámos de pensar no medicamento, passámos de pensar apenas em eficácia e segurança para passar a falar em eficiência e, hoje em dia, o que falamos é valor. E o valor definimos como os resultados em saúde que conseguimos obter divididos pelo custo. Lamentavelmente, na maior parte das conversas, o custo tem a tendência para absorver grande parte do diálogo. Eu gostava de falar um pouco hoje em valor, mas centrado nos resultados. Quando olhamos para... Eu nasci em 72, aprendi hoje que a Ordem dos Farmacêuticos foi criada na mesma altura, e quando olhamos para 72, a esperança média de vida de alguém que nasceu nesse ano é cerca de 67 anos. A esperança média de vida de um português que nasce hoje são 82 anos. São 15 anos de diferença de esperança média de vida em 45. Há alguns estudos que dizem que mais ou menos 2/3 dos ganhos em esperança média de vida dos últimos anos são derivados dos medicamentos. Isso quer dizer que, graças aos medicamentos, temos mais 10 anos de esperança média de vida. Vamos olhar para 2 exemplos muito rápidos. Em 1972, uma criança com leucemia linfoblástica aguda tinha uma esperança média de vida de 20%, tinha uma probabilidade de sobreviver 5 anos com a doença de 20% e a 10 anos 10%. Números parecidos para a sobrevivência em leucemia mieloide crónica, uma doença que afeta pessoas mais idosas. Hoje em dia, estes números são dramaticamente diferentes na leucemia linfoblástica aguda e na leucemia mieloide crónica. Isto é só um exemplo. Se olharmos para o VIH-Sida, talvez o exemplo mais citado na saúde pública. Antes da introdução da terapia antirretroviral, esta era a curva de sobrevivência esperada de uma pessoa que se infectava aos 25 anos de idade. A curva que vem aí a verde. Com o início da terapia antirretroviral, essa curva mudou bastante. Com a terapia antirretroviral, os desenvolvimentos futuros, maior adesão à terapêutica, maior facilidade, essa terapia voltou a contribuir de forma dramática. E esta curva que está aqui a vermelho é uma curva de 2007, porque a curva de 2017 é praticamente idêntica à curva da população não infectada. Isto conseguiu-se com muitas coisas, mas principalmente com os medicamentos. Se olharmos para um terceiro exemplo, é a hepatite C, amplamente debatida por os mais diversos motivos nos últimos tempos. As mudanças nos tratamentos, o medicamento, contribuiu para alterar de forma radical o resultado dos doentes com hepatite. A perspectiva que existe neste momento na hepatite é que é uma doença que vamos conseguir erradicar da face da Terra até ao final da próxima década.
Portanto, o valor do medicamento acho que ninguém pode colocar em causa. Só é pena que não se fale mais e melhor no valor do medicamento. Porque quando falamos em novos medicamentos, é isso que está em causa. Não vai faltar inovação terapêutica nos próximos anos. Há mais de 7.000 inovações terapêuticas em desenvolvimento no mundo inteiro. Nem todas chegarão ao mercado, como todos sabemos, nem todas terão esse êxito, nem todas estarão disponíveis, infelizmente. Mas existe suficiente inovação terapêutica para pensarmos que vamos ter tratamentos para as doenças de hoje e da amanhã. Há 3 grandes grupos de novas terapias: a imuno-oncologia e as combinações, a terapia genética e a terapia celular. Na terapia genética e na terapia celular é interessante porque eu acho que já não falamos apenas de medicamentos. Mas vamos ver um bocadinho do que é que se trata. As combinações em imuno-oncologia, como todos sabem, provavelmente melhor do que eu, tratam de combinar diferentes fármacos com diferentes tipos de atuação ao longo do ciclo da resposta tumoral para maximizar e potenciar essa resposta tumoral. A curva teórica é alguma coisa deste género. Se tivermos uma população de controle não tratada teórica, esta é uma curva com a terapia targeted tradicional. Esta é uma curva que se consegue com a imuno-oncologia. Temos aqui uma diferença: menor resposta inicial, maior resposta sustentada a prazo, versus a terapia targeted. A combinação das duas é aquilo que nos vai permitir conseguir esses ganhos em saúde adicionais para os doentes com oncologia. Isto vai ter um custo, porque já não estamos a falar de dar um medicamento oncológico que já tem de si um custo elevado a um doente, estamos a falar de dar 2 e 3 medicamentos oncológicos ao mesmo doente. Esse é o desafio das combinações. As terapias genéticas, temos aqui alguns exemplos. Aquilo que estamos a ver até agora é que estas terapias dirigem-se essencialmente a doenças raras, a doenças órfãs, com um custo muito elevado e com um número de pacientes muito reduzido. Porventura aqui podem surgir as tais novas escolhas. No caso do Glibera, acho que é paradigmático. O medicamento mais caro do mundo, quando foi anunciado, introduzido no mercado em 2012, retirado do mercado este ano, porque em 5 anos só houve um doente em toda a Europa no qual foi utilizado. Há aqui uma questão não só do custo, mas também do valor. Há quem questione até que ponto é que o Glibera acrescentava o valor necessário para suportar esse custo. Não é necessariamente o caso dos outros 2 exemplos, nem do exemplo da próxima página. A terapêutica de células CAR-T. O que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar de um doente com leucemia linfoblástica aguda, tipicamente uma criança, que não terá resposta aos outros tratamentos, portanto estamos a falar dos 10% que ficam sem resposta hoje em dia aos tratamentos tradicionais, aos quais se extrai ao doente ao qual se extrai o seu sangue e se reprograma geneticamente através de um vetor, tipicamente um vírus, que reprograma as células T do indivíduo, neste caso da criança, e depois essas células T voltam a ser introduzidas na criança. Estamos a falar de uma cura para a leucemia linfoblástica aguda. Esta é a Emily Whitehead. A Emily, quando tinha 5 anos, foi diagnosticada com essa leucemia, iniciou o processo de quimioterapia de 26 meses. Os médicos davam-lhe uma probabilidade de cura elevada, de 80% a 90%. Infelizmente, um ano mais tarde, ela teve uma recaída, começou uma quimio mais agressiva, mas já só tinha uma probabilidade de cura de 30%. 6 meses mais tarde, tem uma segunda recaída, não tem opção, não tem critérios para transplante de medula, tem uma probabilidade de cura nesse momento de 0%. Começa um ensaio clínico fase 1, é o primeiro doente a nível mundial que faz a terapia com as células CAR-T. Um mês mais tarde está em remissão completa, outro mês mais tarde tem alta. 5 anos mais tarde, a Emily continua livre do cancro. A terapia CAR-T tem os seus custos, mas tem o seu valor, sem dúvida.
E isto é só um exemplo dos principais desafios que as novas terapias nos colocam. A incerteza regulatória é um processo regulatório para um produto ou uma terapia, um tratamento desta natureza, não é nada claro. A complexidade da produção, como podem imaginar com aquele circuito de ida e volta. A ambiguidade da propriedade intelectual, com várias discussões sobre quem é que tem a propriedade intelectual. E talvez o tema mais candente, mais pendente, a pressão no preço e no acesso. Expectativa de um preço elevado e, claramente, dificuldades de reembolso. Eu queria deixar uma mensagem positiva. Sou otimista por natureza. Queria deixar uma mensagem positiva. Eu estou convencido que o mercado tem a possibilidade de autorregular-se de forma que teremos sustentabilidade no sistema apoiada no mercado. Acho que o exemplo da hepatite C, que está aqui neste slide, ensina-nos isso. O próprio mercado e o processo negocial resulta num custo por cada tratamento e por cada cura, neste caso da hepatite C, que claramente supera o valor criado pela própria terapia. Durante os próximos anos, há vários medicamentos que vão perder a patente e que vão contribuir dessa forma também para a sustentabilidade do sistema. Mas como é que deveríamos tentar capturar tudo isto num modelo possível de organização do medicamento e do Sistema Nacional de Saúde? 4 ideias apenas. No nosso entender, no meu entender, é importante financiar a prestação dos cuidados de saúde com base nos resultados obtidos, não só do medicamento, mas da própria prestação dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares. O medicamento precisa de mais dinheiro, de maior financiação. Temos que aumentar e reforçar as verbas dedicadas às tecnologias inovadoras. Não há volta a dar. O modelo de acesso às tecnologias da saúde também tem que se modificar, porque neste momento Portugal recebe essas tecnologias significativamente mais tarde que outros países da União Europeia. E, por último, os resultados em saúde devem ser monitorizados, registados e publicados. Os resultados realmente obtidos na vida real. Com tudo isto, teremos um SNS mais baseado em ganhos de saúde, que deverá contribuir também para a sustentabilidade do sistema. Caras e caros colegas, atuais e futuros, entre esta fotografia e o momento atual, passaram-se algo mais de 20 anos. Os mais atentos talvez consigam descortinar ali a professora Odete e o atual presidente da Associação Nacional de Farmácias. Mais ou menos na altura desta fotografia, lembro-me que vieram uns fulanos à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa demonstrar uma coisa nova chamada a internet. O mundo mudou muito desde então. Mas pelo que vi aqui hoje, pela juventude que está presente ainda a esta hora, um sábado à tarde, com 25 graus lá fora, vejo que há coisas que não mudaram. A dedicação dos farmacêuticos aos doentes, sejam eles farmacêuticos da farmácia comunitária, da farmácia hospitalar, da indústria, das análises, não mudou. E é esse empenho e dedicação que me permite continuar a ser otimista e continuar a acreditar que com os novos medicamentos faremos as mesmas escolhas e que no futuro os medicamentos continuarão a ser para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Para então usar a palavra o professor Alexandre Quintanilha, enquanto não toma o palco, deu uma explicação. A normalidade no programa deveu-se, como conseguem imaginar, a imposições da agenda de última hora. Portanto, de facto, a sessão devia acabar não com a conferência de encerramento, mas com a sessão de encerramento, e daí esta inversão. Eu peço desculpa aos oradores e agradeço muito aos resistentes por se ter mantido na sala. Professor Quintanilha, eu não sei se o devo chamar professor Alexandre Quintanilha, se é deputado, se é ativista, se pensador, se humanista. Alexandre. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite ao Jorge Gonçalves para estar aqui hoje convosco.
houve uma frase que o Presidente da República usou e que eu me senti uma enorme empatia, que é sentir-se em família. E eu sinto-me em família por duas razões. A primeira, mais recente, é que se eu estou em Portugal e gosto de estar em Portugal e acho que foi uma boa decisão vir viver para Portugal, deve-se a duas ou três pessoas, uma das quais foi o Francisco Carvalho Guerra, que foi um farmacêutico, é um farmacêutico, foi professor, é professor jubilado da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e foi ele que, em grande parte, ele e a Sila, que, por ligações antigas, teve um impacto grande na minha decisão de vir viver para Portugal. Não estou nada arrependido, acho que foi uma excelente decisão e penso que ainda tenho alguma coisa para contribuir. A segunda razão é porque eu, aos 4 meses de idade, entrei em coma, os meus 2 rins deixaram de funcionar, os meus pais levaram-me para Joanesburgo, onde havia das melhores pediatrias no mundo, e os médicos disseram, não vale a pena, volte para o que era na altura Lourenço Marques, Maputo agora, e quando os meus pais chegaram, o nosso médico de família, chamava-se Mário de Andrade, que acho que era do Porto também, não tenho a certeza. Eu fiquei com a ideia, depois explicaram mais tarde, que estamos a falar em 1945, é uma altura, há muito tempo já, em que estavam a aparecer os primeiros antibióticos, e aquilo que o meu pai me disse mais tarde é que o Mário de Andrade injetou tudo o que tinha na prateleira, os antibióticos todos que existiam, as sulfamidas todas que existiam, e eu continuei em coma durante mais um mês e depois sobrevivi. Portanto, são duas as razões pelas quais eu me sinto muito em família num congresso de farmacêuticos e agradeço o convite para estar aqui e para falar também juntamente com o Paulo Gonçalves, que fez-vos uma descrição daquilo que são um pouco a história do desenvolvimento dos novos medicamentos e aquilo que nós podemos esperar nos próximos anos. Eu resolvi pegar num tema diferente, um tema que tem a ver também com inovação, porque hoje fala-se muito, cada vez mais em inovação, parece que é a palavra que está na moda. A gente esquece um bocadinho que a inovação não é só tecnológica, há também inovação social muito importante, mas eu gostava de falar da interface entre estas duas e gostava de falar de um dos 2 temas atualmente mais desafiantes na área do conhecimento. Na área do conhecimento e das ciências da vida. Uma tem a ver, não vou falar desta, mas tem a ver com a questão da edição do DNA, da edição genética, que está aí à porta, já está a ser usada em várias áreas e que está a levantar imensas esperanças e preocupações, como é normal. A outra tem a ver com o digital, com a ideia de que a chamada Big Data e a Cloud estão a mudar a forma como nós fazemos, como nós avançamos o conhecimento, como nós usamos o conhecimento, como ele é aplicado. E tudo aquilo que é novo, em geral, por um lado, fascina, as pessoas ficam, aliás, muitos dos exemplos que o Paulo deu são coisas extraordinárias, aquilo que se fez nos últimos anos, mas também assusta. E aquilo que eu gostaria de fazer é tentar pôr esta noção da Big Data, da Big Data, da Cloud, num contexto em que a gente possa perceber até que ponto é que as oportunidades são enormes e os benefícios para a saúde dos humanos, mas não só, são muito grandes, e depois quais são as preocupações que estão a afetar muitos de nós. E eu não vou levar muito tempo, é uma apresentação relativamente curta, porque eu queria que saíssem daqui com mais dúvidas do que entraram, do que propriamente com certezas.
E eu gostava de começar por lembrar-nos a nós todos qualquer coisa que é, quer dizer, nós sabemos, acreditamos, já foi o Francis Bacon o que iniciou, juntamente com Galileu, a era da investigação científica. Ele disse-nos que a informação é poder e a versão mais atual, a versão do século XX, é que o conhecimento, eu não sei muito bem qual é a tradução do empower para português, empoderar, mas é empowers people. E, portanto, é através do conhecimento que nós nos sentimos com a capacidade também de tomar decisões sobre a nossa vida, sobre como é que queremos que a nossa vida evolva. Portanto, isto são dois pensamentos muito semelhantes, com uma ligeira alteração em relação ao facto que estamos 400 anos mais tarde do que aquela que foi dita inicialmente. Mas também sabemos, e eu acho que estes 4 pontos que aqui estão são muito importantes porque knowledge, o conhecimento, não é informação, não são dados, não é a data que constitui o conhecimento. E vão-me desculpar, o meu treino em física faz-me sempre voltar a alguns físicos e, portanto, o Einstein diz-nos uma coisa que é óbvia, é que a informação não é conhecimento, nunca foi, está longe de ser o conhecimento. Em segundo lugar, uma referência também ao facto que muitos de nós nos sentimos afogados pela informação e esfomeados pelo conhecimento. Dá a impressão que esta era digital nos está a trazer informação a uma velocidade de tal maneira grande que nós até temos dificuldade em digerir a informação que temos e, portanto, nós sentimos afogados por um lado e também, ao mesmo tempo, cheios de fome pelo conhecimento. E depois 2 comentários mais dirigidos que têm a ver com o facto de que a informação é uma forma de organizar os dados. E, portanto, o digital, a única coisa que faz é transmitir-nos, dar-nos a possibilidade de chegarmos a muito mais dados. Mas esses dados têm que ser organizados. E esses dados são organizados através de algoritmos que os computadores desenvolvem e que transformam esses dados em informação. A informação essa que depois precisa de ser interpretada para passar a ser conhecimento. E este processo está-se a tornar difícil porque a quantidade de dados que nós estamos a recolher em relação a cada um de nós ou em relação a cada um dos medicamentos está a aumentar de uma forma dramática. E, finalmente, aquilo que também parece óbvio, mas que é preciso repetir, que é que dados não são informação, que a informação não é o conhecimento, que o conhecimento não é a compreensão, não basta ter conhecimento para percebermos qualquer coisa, e, finalmente, que a compreensão não é a wisdom ou a sageza de que necessitamos para tomar determinadas decisões para as nossas vidas e para os sistemas de saúde e para os sistemas de alimentação e por aí fora. Quais são as oportunidades que a Big Data nos dá? Eu fiz aqui um breve sumário daquilo que são as potencialidades extraordinárias da Big Data atual. Por um lado, a possibilidade de integrar muita informação, de juntá-la, de tentar ver qual é aquela informação que é complementar umas das outras, numa altura em que há muita informação já existente e há muita nova que está a aparecer. Dar um acesso muito rápido a essa informação, que é muito relevante para muitos atores que estão a trabalhar nesta área, na vossa área e nas outras áreas da saúde. Evitar a questão da duplicação de dados, o facto que uma pessoa, eu posso ir viajar para a Nova Zelândia e se tiver qualquer problema, uma pessoa num computador pode chegar a todos os dados meus para tentar não ter que repetir muitos dos diagnósticos nessa altura e, portanto, é uma questão de eficiência. A colaboração facilitada entre os cuidadores de saúde que podem partilhar dados e podem dialogar a partir dessa partilha de dados, que é uma coisa cada vez mais importante porque cada vez temos menos tempo para o fazer. Mas, para mim, o mais importante de tudo é que isto permite aprofundar o conhecimento, permite encontrar relações que desconhecíamos anteriormente, permite comparar dados uns com os outros e permite que nós possamos ter uma outra forma de olhar para determinados problemas. E, finalmente,
é isto que dá o empower das pessoas, porque podem depois tomar decisões juntamente com os seus farmacêuticos, com os seus médicos, com os seus nutricionistas, para aquilo que devem fazer. Isto é um processo que está em andamento, mas temos depois alertas. E eu só focava em 3 destas alertas. A primeira é a quantidade e a variedade crescente de dados, que faz com que esta comparação às vezes não é fácil, porque os dados são apresentados de formas diferentes e a comparação de dados é difícil, muitas vezes. Temos que arranjar pessoas que interpretam os dados que nós recebemos. A qualidade e a robustez dos dados, e isto é um assunto que está a preocupar cada vez mais os investigadores, porque, como vocês sabem, ou suspeitam, hoje em dia há determinadas áreas do conhecimento, nas áreas das ciências da vida, em que mais de 50% dos resultados publicados não são reprodutíveis. Isto é uma questão grave, a questão da fraude e não só, a questão da complexidade dos sistemas, faz com que a confiança nos dados que nós temos comece a ser duvidosa e a sua reprodutibilidade em muitas áreas também é complicada. A literacia digital, que aliás o Presidente mencionou quando ele falou dos mais jovens e dos menos jovens em termos da sua capacidade de interpretar aquilo que obtém. E finalmente a questão de quem tem acesso aos dados e qual é a finalidade desse acesso. Quem é que, se é a pessoa, se é o familiar, se é o cuidador, se é o empregador, se é o Estado, se é a seguradora, são os mercados de saúde e outros, e até que ponto é que este acesso a esses dados tira alguma privacidade às pessoas que fornecem ou que dão esses dados específicos. Isto é uma questão muito complicada, que, como vocês vão ver no slide a seguir, faz com que estes riscos, estes 3 grandes riscos do que nós chamamos o fake data, que está a aumentar, da ciberinsegurança, que também nos está a assustar muito nesta altura, e que todo o investimento que está a ser feito naquilo que hoje em dia chamamos a inteligência artificial, em que são computadores que desenvolvem algoritmos que por si só, porque a quantidade de dados é tão grande, tem que ser os computadores a aprenderem e a decidirem sobre determinados tipos de tratamento, e as questões dos dilemas éticos que isso representa, porque é muito difícil nós construirmos algoritmos que sejam sensíveis à equidade, à empatia, à complexidade crescente da epigenética, da genética, do ambiente, dessas questões todas que são extremamente complicadas. E isso é perfeitamente visível quando nós pensamos nas questões éticas. E eu acabei de ler este livro há muito pouco tempo, e gostei muito desta imagem, da imagem que nós, se calhar, poderíamos usar para pensar na ética atual. A ideia de que a ética pode ser vista como uma mesa com muitas pernas, que dão a solidez àquela mesa, mas precisamente porque tem muitas pernas, a mesa wobbles a lot. Ela mexe muito, dá a impressão que atira para aqui, atira para acolá, mas precisamente por ter muitas pernas, também não é virada ao contrário. E isto é um dilema de todos os pensadores éticos atuais, porque quer a gente vai para a ética normativa ou a ética que tem a ver com a utilização mais prática dos dados, esta é uma forma com a qual os que trabalham na área da biologia e da informação biológica cada vez está mais presente nos diálogos que nós temos com nós próprios e com aqueles que nos tratam. E só para vos dar uma noção daquilo que é a preocupação atual em todo o mundo, eu trago-vos aqui 3 ou 4 ou 5 exemplos de grandes trabalhos que estão a ser feitos hoje em dia para precisamente
ultrapassar a questão dos riscos da ciberinformação sobre a qual nós estamos a ter uma preocupação crescente. Reparem que num relatório que acabou de sair há um mês atrás por um dos grandes institutos que avaliam a ética da informação que nos está a ser fornecida, eles concluem que na Holanda, que é o país se calhar mais ciberligado que temos atualmente, há uma enorme necessidade de haver uma regulação e haver uma capacidade de controlar a informação que nos é transmitida. Em outubro, também há pouco menos de uma semana, realizou-se um terceiro grande fórum sobre cibersegurança. Digamos, a conferência principal na Polónia sobre este tema, em que tem números que nos assustam. Quando a gente vê que só no ano passado mais de 80% das companhias europeias, mais de 80% das companhias europeias enfrentaram ataques cibernéticos, isto assusta-nos porque eles têm acesso a este tipo de informação. Há instituições e organizações que tratam desta questão. Houve no Parlamento português, também há pouco mais de 2 semanas, uma reunião da European Network for Research Integrity, que também debateu estas questões da fraude e a questão dos dados que são inventados. E, portanto, isto são preocupações muito atuais daqueles todos que trabalham nos domínios do digital e da forma como o digital irá ser usado no futuro. Eu queria acabar com algumas mensagens otimistas. Eu sou um otimista também eu não sou hipocondríaco, antes pelo contrário. Portanto, mas acho que sou mesmo o oposto do hipocondríaco. Mas pronto, há tudo, felizmente. Eu acho que nós também, e porque estamos, muitos de nós, com muitos jovens que estão a entrar nestas áreas da saúde, também é importante transmitir algumas mensagens muito simples e muito claras. E eu volto ao Einstein, tinha que ser como físico, tinha que voltar à mensagem do Einstein em que ele diz: nós não podemos resolver os problemas de hoje, os nossos problemas de hoje, com pensamentos que usamos quando criamos esses problemas. Nós temos que sair fora da caixa e temos que ir arranjar outra forma de tentar resolver aqueles problemas que nós criamos. Não é fácil, não é rápido, mas é essencial. E depois um filósofo que diz mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma mais terna, que é não limite uma criança àquilo que você sabe, mas porque ela nasceu num tempo diferente e está à procura de informação diferente para tentar resolver os problemas que tem. E deixem-me acabar com uma frase que eu acho que é das frases mais iluminadas que eu conheço, acho que é lindíssima e que é de um jornalista. Isto é muito apropriado porque foi dado um prémio ao jornalismo com os farmacêuticos. Eu acho esta frase que o propósito principal da educação é transformar espelhos em janelas. Isto é particularmente apropriado para os mais narcisistas, como é óbvio. Mas não é só. É para toda a gente, porque todos nós temos um bocadinho de narcisismo. E penso que esta mensagem que aqui está, eu punha na entrada de todas as universidades e de todas as instituições de ensino, porque é exatamente isto que nós gostaríamos que a educação fosse. Permitir ir mais longe, permitir olhar sem ter que necessariamente só ver o reflexo daquilo que a gente sabe e poder ir mais longe. E agradeço a vossa paciência para estar aqui até esta hora. Muito obrigado. Não vai haver questões, não pelo adiantado da hora, mas porque não estava previsto haver questões. Esta conferência de encerramento, de facto, foi pensada
com o propósito de lançar possíveis temas para o próximo Congresso. Portanto, à próxima comissão organizadora, deixamos aqui algumas sugestões de possíveis temas para o Congresso da Ordem. Usando esta última expressão que o Alexandre acabou de referir, que o objetivo da educação é transformar os espelhos em janelas, foi também uma preocupação dos organizadores deste Congresso utilizar, sem saber disto, esta abordagem. Com certeza que repararam que a maior parte dos oradores que usaram este palco nos últimos 3 dias eram não farmacêuticos. E, portanto, o objetivo foi mais procurarmos ver, através desta janela, como é que os outros se relacionavam com os medicamentos para melhor percebermos o papel que devíamos desempenhar em toda esta problemática. Agradeço-vos mais uma vez aos oradores, às pessoas que me convidaram, a todos os que resistiram, a todas as palavras simpáticas e a toda a vossa paciência por suportar esta voz rouca que eu nem me reconheço. Muito obrigado, até ao próximo Congresso e saiamos daqui com outra energia para resolver os grandes problemas que continuam por resolver. Muito obrigado a todos.